E aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz a configuração, tá, do Visual Studio Code, tá? Então do VS Code do Windows. Vou com a página do Google aberta, vamos digitar VS Code Download. Vamos acessar o primeiro link. Aberto o site do VS Code, vamos clicar aqui em Windows. Vai aparecer uma pergunta para a gente se a gente quer executar ou salvar o arquivo. Vamos pedir para executar o arquivo. E pessoal, então terminou, né, de fazer o download. Vamos executar o instalador. Então, ok. Vamos acertar os termos. Next. Só verificar se está apontando para o web, adicionando ao path. Instala. Então pessoal, terminada a instalação, nós vamos abrir o nosso Visual Studio e nós vamos instalar duas extensões no começo. Vamos clicar aqui, ó, nesse extensão, o último ícone aqui do nosso lado esquerdo. Primeira extensão que nós vamos instalar, a primeira que está aparecendo aqui para mim, ó, Python, Writing, Debugging, da Microsoft, tá? Vamos clicar nela. E aqui está aparecendo, ó, Microsoft, certo? Vamos clicar em Install. Já está instalando. Enquanto está instalando, vamos procurar uma outra extensão chamada Code. A segunda opção, Code Runner. Então veja que tem bastante download dessa extensão aqui também. Vamos clicar em Install. E pessoal, demora um pouquinho para poder estar fazendo o download dessas extensões, tá? Vamos clicar aqui para fechar enquanto ele está fazendo o download, tá? Vamos clicar aqui embaixo, ó, onde tem o xizinho, o zero, o triângulo aqui, tá? Não há problemas. Ele vai abrir pra gente um terminal, tá? Vamos clicar aqui em terminal. Veja que ele está mostrando pra gente aqui, ó, PowerShell. Significa que o Visual Studio Code ele está usando o PowerShell para poder executar os scripts. Nós podemos manter o PowerShell, como podemos também trocar para o prompt comando. Tá? Eu vou usar o PowerShell. Só que para poder usar o PowerShell, para executar determinados scripts, eu vou precisar dar uma alteração, uma permissão de execução de scripts no PowerShell. Então eu vou abrir o PowerShell como administrador. Executar como administrador. Então pessoal, uma vez executado o PowerShell, eu vou executar o seguinte comando: set execution policy. Eu vou escrever assim, IS. Vou dar um enter. Tá fazendo a seguinte pergunta aqui para mim, ó. É alterada a alteração da política de execução. Aí tá escrito algumas coisas aqui que é para proteger, né, contra scripts não confiáveis e tudo. Eu vou dar um A aqui, que é o sim para todos, tá? Eu vou executar, beleza. Tendo feito isso, eu já posso fechar isso aqui.
Estou de volta aqui no meu Visual Studio Code, tá? E nós vamos fazer agora criar um arquivo, tá? Para poder validar o nosso Python que está instalado, né? Para a gente ter certeza qual o Python que está instalado na nossa máquina, a gente pode escrever assim, Python ---- version. Para mim que o Python que é instalado na minha máquina é o 3.8.2, tá? Beleza, então o que eu costumo fazer? Para criar meus projetos Python, eu costumo criar uma pasta na unidade C, chamada projetos, e dentro da pasta projetos, eu crio uma pasta chamada Python. Então eu já vou fazer isso. C, dois pontos. Projetos. Python. Beleza, minha pasta está criada. Vou clicar aqui em Open Folder. Tá. Vou criar mais uma pasta, tá? Vamos chamar a pasta de Olá Mundo. Então veja, pessoal, que ele já abriu a pasta aqui Olá Mundo para mim, tá? E o que eu quero fazer agora? Eu quero criar um Virtual Env, tá? Por quê? Eu quero isolar o meu projeto do meu ambiente do Windows, né? Ou seja, se eu precisar instalar alguma biblioteca dentro desse projeto, ela vai ficar instalada só dentro desse projeto, tá? Não vai ficar instalada no meu Windows. Eu tendo um outro projeto, eu posso estar utilizando uma outra biblioteca ou até mesmo a mesma biblioteca, mas com versão diferente. Às vezes, se eu estiver usando instalar duas bibliotecas com versões diferentes no mesmo local do Windows, vai dar problema. Eu só vou poder manter uma, tá? Não vou poder manter bibliotecas com versões diferentes, tá? Então eu crio o projeto, dentro desse projeto eu crio um ambiente virtual para ele, tá? Para poder criar esse ambiente virtual, nós vamos voltar aqui no terminal, e uma vez a gente já sabendo que o Python que está instalado na nossa máquina é o Python 3, né? Eu posso criar o ambiente virtual. Se fosse o Python 2, a gente também poderia criar, mas a gente teria que colocar na frente do Python a versão do Python que a gente quer utilizar dentro do projeto. Como eu só tenho um Python instalado, e é o Python 3, eu só vou digitar Python, vou dar espaço "-m", vou escrever venv e venv. Dei Enter. Pronto, ele já está criando aqui uma pastinha do meu ambiente virtual. Beleza, esse é o primeiro passo. Veja que aqui em cima apareceu, ó, venv, tá? Do meu ambiente virtual. Beleza. Vamos criar agora um arquivo, a new file. Vamos criar um arquivo qualquer. Vamos chamar ele de hello, de Olá Mundo. Olá Mundo com PY. Tendo meu arquivo Olá Mundo.py, né, eu vou escrever aqui assim, print Olá Mundo. Vai demorar um pouquinho, mas o Visual Studio Code ele vai começar a procurar o interpretador do Python desse projeto aqui, tá? E eu tenho que selecionar qual interpretador eu quero utilizar. Como nós criamos o ambiente virtual, dentro da nossa pastinha venv, vai ter a pasta scripts,
E aqui dentro da pasta script tem o python.exe, ou seja, para executar o nosso projeto, nós vamos utilizar esse python.exe que está aqui dentro do nosso ambiente virtual. Veja que aqui embaixo, o Python está carregando a extensão. O Python terminou de carregar a versão. Vamos clicar aqui em cima do Python 3.8.2. E aí apareceu uma mensagem aqui em cima. Ele encontrou dois Python. Um Python.exe dentro do appdata e um Python dentro do nosso ambiente virtual, que é o Vemb Scripts Python.exe. Nós iremos selecionar o do ambiente virtual. Beleza, veja que ele está aqui embaixo mostrando assim, ativando extensão. E veja que agora ele criou uma pastinha chamada .vscode. E dentro desse .vscode tem um arquivo chamado settings.json. Se nós abrirmos esse arquivo set.json, vamos ver que o path do Python está apontando para o Python.exe dentro do virtualenv. Beleza. Mas não é só isso a configuração, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar mais uma linha aqui, tá? E nós vamos escrever o seguinte. Nós vamos escrever o seguinte aqui. Pode. Runner executor map. Por quê? Porque quando ele for executar o projeto, tá, ele vai ativar o nosso virtualenv e vai executar com o Python que está dentro do nosso virtualenv, tá? Quando a gente clica aqui para criar o executor map, ele vai listar um monte de programa, tá? E quais são as formas para poder executar nessas outras linguagens, tá? Então nós vamos deletar as outras, que nós só vamos utilizar o Python. Agora ficamos só com o Python. Vamos copiar aqui o Vemb, python.exe. Então Vemb scripts python.exe. Beleza, configuramos em o nosso arquivo JSON do nosso projeto local. Então toda vez que nós formos executar o nosso projeto, ele vai ativar o nosso virtualenv e vai executar utilizando o path que está dentro do settings.json do Visual Code, beleza? Vamos fechar esse arquivo aqui e vamos salvar. E agora nós vamos fazer uma configuração no path do Visual Code, tá? Então vamos clicar na engrenagem aqui embaixo, clicar em Settings. Logo aqui em cima, do lado do Play, tem um arquivo, tem um ícone chamado assim Open Settings JSON. Vamos clicar. Veja que o meu arquivo aqui ele está vazio, tá? Então nós vamos preencher ele, tá bom? A primeira coisa que nós vamos colocar nele é a seguinte: nós vamos habilitar o FLAC 8, nós vamos habilitar o MyPy. Por que nós vamos fazer isso? Para o nosso código, para ele ficar no padrão do Python, tá? Então, o código Python ele tem uma coisa chamada PEP8, tá? Onde tem algumas regrinhas. Na hora de fazer indentação, colocar 4 espaços, dar um enter a mais, onde as minhas colunas tem que ter 60 colunas. O tamanho da minha coluna tem que ter no máximo 60 colunas, tá? Então nós vamos fazer essa configuração, beleza? Para fazer essa configuração, a primeira coisa que nós vamos escrever é o seguinte: abrir e fechar aspas, escrever Python
my enable. Vamos colocar aqui Python lit flat 8. A próxima é beleza. Com isso, o nosso código ele já vai ficar no padrão do Python, tá? Só que vamos adicionar mais uma condição aqui para que quando a gente salvar o nosso arquivo, aí ele faça as configurações adequadas para o nosso código, tá? Porque senão a gente pode estar usando, fazendo codificação, e no meio dessa nossa codificação ele vai lá e estraga, ou vai lá e coloca dentro da formatação correta, e a gente pode acabar se perdendo, tá? Então nós vamos colocar o seguinte aqui, abre e fecha, colchetes, escrever Python, 2 pontos, chaves, abre aspas, editor, ponto, formate, on save. Vamos colocar tudo. Ou seja, ele só vai colocar dentro da formatação do FLAC 8, aliás o PEP 8, né, quando a gente salvar o projeto. Beleza, ainda está faltando só uma coisa aqui, habilitar um ícone aqui para poder, para a gente poder fazer os nossos testes dos nossos programas Python. Para poder fazer essa habilitação, a gente coloca aqui em cima Python, ponto, teste, ponto, unit test, enable, true. Beleza, vamos salvar esse arquivo. Vamos salvar. Veja que aqui embaixo ele já deu uma mensagem assim escrito linter PyLint não instalado. Vamos clicar para instalar. Agora aparece uma mensagem FLAC 8 não instalado. Vamos clicar para instalar. O MyPy não is not instalado. Vamos clicar em instalar. Aqui embaixo ele está descobrindo se tem algum teste dentro do projeto, tá? Ele não vai encontrar nenhum teste, porque a gente não fez, a gente só criou um arquivo chamado olamundo.py. Está perguntando se quer desativar o teste. Eu vou fechar, não vou desativar o teste não. Ele já apareceu aqui, ó, o ícone para poder testar os nossos programas, tá? Aqui, ó, ele já começou a instalar o PyLint, tá fazendo o download. Aí ele vai fazer o mesmo procedimento para o FLAC 8 e para o MyPy que a gente pediu para habilitar. Então veja, pessoal, que terminou aqui de fazer a instalação, tá? E no final da instalação deu uma mensagem aqui se eu posso considerar fazer um upgrade do pip. Então eu vou executar esse comando aqui. Terminou de fazer a atualização, né? Veja que está ativado aqui meu virtual env, tá? Então essa atualização aqui e essas instalações do MyPy, FLAC 8 foram feitas dentro do meu projeto, né? Dentro do meu ambiente virtual que eu criei, tá? Vamos clicar aqui em cima, ó, no code para executar e visualizar o resultado do nosso Olamundo. Veja, pessoal, que na hora de fazer a execução, ele vem aqui, ó, no output para poder fazer a execução do nosso Olamundo, tá? Vamos fazer uma alteração para executar aqui no terminal. Vamos abrir novamente aqui, ó, a engrenagem, né?
as configurações. Vamos colocar assim aqui no nosso código. Código traço Lunar um terminal. Vamos colocar tudo. Vamos salvar. Save aqui. Deixa eu salvar o arquivo. Deu um Ctrl S, salvei. Vamos clicar de novo aqui. Beleza, vamos clicar aqui no Play. E pessoal, imprimiu aqui, ó, olá, mundo. Não executou mais aqui. Veja que já está aqui no terminal. Se eu limpar tudo que está aqui, limpa tudo. Vamos executar novamente. Beleza, pessoal, então é isso. O nosso Visual Studio Code ele já está instalado, ele está previamente configurado para podermos utilizar o Python, beleza? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês e até mais.